CPADFM. E agora eu queria lembrar que a gente está também no facebook.com/d.palavraviva, fazendo uma transmissão ao vivo aqui direto dos estúdios da CPADFM, com áudio e também com vídeo. E lembrando você que está no Facebook, sei lá que hora que você vai assistir a essa mensagem, que lembrando que aqui sempre na CPADFM, todos os sábados às 9 da manhã, de 9 às 11 da manhã, e domingo às 10 da noite, sempre aqui na CPADFM, aqui em João Pessoa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Eu vou fazer 3 leituras em 3 textos diferentes. E nós vamos falar hoje sobre uma característica que eu acho que é fundamental na vida do crente, fundamental mesmo, que é sobre a alegria que nós, que somos crentes, que tememos ao Senhor, temos que ter como marca registrada da nossa característica, do nosso caráter, da nossa personalidade, a alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Salmos 32, versículo 11 diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. E ainda Romanos 14, versículo 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E muitas vezes, hoje nós falamos inclusive aqui, a nossa nação, o mundo está vivendo um momento tão complicado, tão conturbado, um momento de grande dificuldade. Mas será que é possível ser feliz nos dias de hoje? Será que é possível ser feliz, encontrar alegria em meio a tanta violência, tanta corrupção, tanta maldade, tanta pobreza, tanta coisa ruim acontecendo? Mas será que é possível ser feliz? Talvez você diga: eu não tenho motivos para me alegrar. Eu não tenho motivos para festejar. Eu não tenho motivos para ser feliz. Você fala em alegria, é fácil. Você fala em alegria, é mole. Quero ver ter a vida que eu tenho. Quero ver ter a família que eu tenho. E nós vamos ver aqui hoje, com certeza, de que dá e que você, mais do que é possível, você tem que ser alegre. Você tem que ter alegria como uma característica da tua personalidade. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, quando a gente reflete sobre esse versículo, e Filipenses, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. E aqui no versículo 4 ele abre dizendo assim: alegrai-vos. Ele dá uma ordem. Então, uma primeira característica que eu entendo sobre a alegria: a alegria não é uma condição. A alegria é um imperativo, é uma ordem. Nós temos que nos alegrar. Então assim, alegrai-vos. Sempre no Senhor, novamente direi, alegrai-vos. A alegria é uma característica do crente. A alegria faz parte da personalidade do crente. Em Gálatas 5:22, a alegria é uma característica do fruto do Espírito, é mesmo. Aquele homem e mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus é alegre, porque produz o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito tem alegria. E você é alegre? Ou você é aquele crente de cara amarrado, emburrado? A paz do Senhor, que isso? Crente alegre, crente sorri, crente é feliz. E crente tem motivos de sobra para ser feliz. A alegria é um fruto, a característica do fruto do Espírito. A alegria atrai a atenção de outras pessoas. Como é bom estar perto de pessoas alegres. Como é bom estar perto de pessoas que são felizes. Pessoas bem-humoradas, pessoas otimistas. Pessoas que, independentemente das circunstâncias, têm sempre um sorriso, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria. A gente quer estar perto. E nós que somos de Deus, pessoas de Deus, até para atrairmos a atenção para a nossa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, a alegria abre portas. E se você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa de bem, uma pessoa que sorri, é uma pessoa que vai ser benquista, uma pessoa que vai ser bem recebida, e a tua mensagem, a tua pregação, o teu testemunho vai impactar outras pessoas. E o nome do Senhor vai ser glorificado também pela tua vida. Deus deve ser adorado com alegria. No Salmo 100, versículos 1 e 2, diz assim: servi ao Senhor com quê? Com alegria, e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, olha só, e apresenta uma série de motivos. O crente tem que ser alegre. E o que tem de crente mal-humorado?
O que tem de crente reclamão? Ah, tô na prova. Eita, tô na luta. Ei, meu irmão, alegra. Alegra. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. Paulo ainda diz aos Romanos que nós devemos nos alegrar na esperança, ainda que estejamos na provação, ainda que estivermos na luta, ainda que estivermos passando por tribulações, devemos nos alegrar, mesmo que seja na esperança. Então o crente, ele é alegre, é uma característica, então é uma ordem. A ordem do Paulo para o crente é: alegre-se, alegrai-vos, sejam alegres, sorria, seja feliz, porque você tem motivos para isso. Continua o texto dizendo: alegrai-vos sempre. O que eu aprendo nesse texto? Alegrai-vos sempre. Que eu tenho que estar alegre sempre. Sempre quer dizer em todo tempo. Não importa as circunstâncias, devemos estar alegres em todo tempo. Com dinheiro, sem dinheiro, com carro novo, sem carro, andando de ônibus, andando a pé, comendo lagosta e camarão, ou comendo cuscuz com água, eu sou alegre. Em todo tempo, eu sou alegre. Aí você pode dizer: ah, pastor, você está dizendo porque é fácil. Você não tem a vida que eu tenho. Você não tem a família que eu tenho. Você não passa pelo que eu passo. Sabe esse texto? Carta aos Filipenses, capítulo 4. Quando Paulo manda a gente se alegrar, alegrai-vos sempre. Sabe onde Paulo estava? Paulo estava na prisão, meu irmão. Paulo estava preso. Como alguém preso pode mandar alguém se alegre o tempo todo? E Paulo, a carta aos Filipenses foi uma das últimas cartas a serem escritas. Então Paulo aqui já tinha sido atribulado, açoitado, já tinha sido perseguido, Paulo já tinha naufragado, Paulo tinha passado por diversas perseguições, e Paulo tinha agora preso, mandando se alegre o tempo todo. E ele escreve a carta da alegria na prisão. E a ordem, eu aprendo com Paulo, é que eu tenho que ser alegre sim, em todo o tempo todo eu tenho que ser alegre. Porque nós precisamos entender que a alegria de verdade não consiste no ter. A alegria de verdade não consiste no possuir, em ter bens, em ter mais coisas, em ter mais dinheiro, em ter uma casa melhor. Não, porque o ser humano é insaciável. Olha, hoje você compra aquela coisa que você tanto queria. A mulherada aí comprou aquele sapato novo. Aí comprou o sapato novo, aí comprou o sapato. Quer o quê? Quer outro. Quer a bolsa. Aí depois que tem a bolsa, quer outro sapato. Ou seja, é insaciável. Por mais que você tenha, sempre você quer mais. E se a tua alegria está baseado no possuir, você nunca vai ser feliz. Vai estar correndo atrás do vento. Mas a alegria possui no ser. A alegria consiste em ter a presença de Deus. E olha só o que Paulo continua aqui dizendo, no versículo 3, dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor é a fonte da minha alegria. Olha o que diz Abacuque 3, versículos 17 e 18. Olha só, que texto incrível, que oração incrível essa de Abacuque, que mostra o ápice da maturidade cristã. Olha só o que ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, exultar é alegrar demais, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aqui Abacuque está dizendo: eu não tenho nada, tá tudo dando errado, tá tudo de mal a pior, eu estou no meio do caos, não tem comida, não tem gado, tem nada, mas ainda assim eu me alegrarei. Por quê? Porque eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho Deus da minha salvação. Aleluia! Paulo diz: alegrai-vos, ou seja, uma ordem, sempre, em todo tempo, no Senhor, ou seja, nele, ele é a razão da minha alegria. O salmista, no Salmo 126, versículo 3, ele diz que o bem que ele tem é o Senhor. Ele não tem outro bem além do Senhor, ou seja, tudo que eu preciso é a presença de Deus, é Deus em minha vida. Quer ver como você tem motivo para ser alegre? Ah, pastor, mas eu estou passando dificuldade, estou na prova. Olha só como você não tem motivo de ser alegre.
Deus te salvou. Deus perdoou todos os teus pecados. Ele habita em você. Você clama, dobra o teu joelho, você pede, Ele te ouve. Ele tem todo o poder. Ele nos defende. Ele é um Deus que te ama incondicionalmente. Não importa quem você seja, preto, branco, rico ou pobre, Ele te ama. Você respira, você comeu, você tem água. Você era um pecador imundo e o Senhor te aceitou. Te fez uma nova criatura, te fez lavado, remido pelo sangue de Jesus. Enfim, você tem motivos de sobra para ser alegre. E mais, Jesus Cristo vai voltar e nós vamos morar para sempre com Ele na glória. Então, eu tenho motivos para alegrar. Então, meu irmão, alegrai-vos sempre no Senhor. E Paulo fala, novamente eu digo, eu estou insistindo, meu irmão, você tem motivos sim para ser plenamente alegre, feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em paz e alegria no Espírito Santo. Enfim, alegria, eu tenho motivos de sobra para ser plenamente feliz. Porém, há algumas situações que vêm para desviar o nosso foco, para que nós não olhemos para a razão da nossa alegria, que é o nosso Deus. Porque quando nós estamos focados no Senhor, não importam as circunstâncias, eu me satisfaço com a presença de Deus e eu sou alegre por causa disso. Mas quando eu olho para as circunstâncias, para algumas situações que me envolvem, elas podem roubar a minha alegria. Elas podem tirar o meu foco e eu, que era uma pessoa alegre, de repente deixo de ser. Perco a alegria e perco às vezes até a razão e a motivação para viver. E eu elenquei aqui alguns desses roubadores de alegria. Algumas situações ou circunstâncias que tendem a roubar a nossa alegria, mas nós devemos evitar e sempre focar que a presença do Senhor é a razão de nossa total e plena alegria. Primeiro roubador da alegria é a ansiedade. A preocupação com o futuro. Quantas vezes nós nos preocupamos, nos ocupamos antecipadamente, sofremos por antecipação por causa da ansiedade. O medo de algo que pode vir a acontecer, nós sofremos antecipadamente e isso rouba a nossa alegria. E Paulo aqui aos Filipenses, nesse Filipenses mesmo, que no capítulo 4, olha só, ele começa no versículo 4, nesse que a gente leu aqui, ó, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente direi alegrai-vos, e aí ele continua, ó, seja a vossa amabilidade conhecida por todos, perto está o Senhor. Ou seja, a minha alegria, ela precisa ser conhecida por todas as pessoas que estão ao meu redor. E ele continua, ó, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas, com ação de graças, apresentai-vos os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando eu estou ansioso, eu entro para o meu quarto, dobro o meu joelho e eu entrego para Deus. Então, quando vem aquela preocupação diante de algo que pode vir a acontecer, um resultado de um exame, por exemplo, algumas irmãs viram que estão com um nódulo no seio. Já sofre, vou morrer. Ai, vou morrer. Calma, não fez nem exame ainda. Descansa. Ainda que o resultado do exame dê que você tem alguma coisa séria, eu tenho que me alegrar na esperança de um Deus que tem poder para curar. Então, mas tem gente que já sofre por antecipação. E aí, quando eu dobro o meu joelho, tranco o meu quarto e entrego para o Senhor a minha ansiedade, vem a paz me invade. E eu confio no Senhor e eu me alegro. 1 Pedro capítulo 5, 7 diz assim, ó, lançando sobre Ele toda a ansiedade com a certeza de que Ele cuida de nós. E ainda diz aqui Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Alegrar na esperança, tá difícil. Eu sei que pode vir alguma coisa terrível, mas eu me alegro na esperança de um Deus que cuida de mim. Então lança sobre ele a ansiedade. A ansiedade é um roubador da alegria, um ladrão de alegria e nós devemos evitar. Então a ansiedade é um roubador de alegria com a preocupação com o futuro. Mas nós temos também um roubador de alegria que é a preocupação com o passado. No caso é a nossa culpa. Quantas pessoas estão alegres
felizes, mas de repente vem aquela lembrança, vem aquela recordação, ou alguém tira do fundo do baú algo que você cometeu, algo que você fez, e você se sente culpado. E por causa dessa culpa, você se sente impedido de prosseguir e viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, porque você se sente culpado de algo que você cometeu no passado e da qual você mesmo se envergonha. Mas olha só, se esse é o teu caso, quando a culpa vier e o inimigo de nossas almas, ele é fera nisso, ele é acusador. E ele sempre tenta lançar no nosso coração um sentimento de culpa. Quando estamos adorando, buscando a Deus, ele fala, você adorando? Você orando? Quer bancar o santinho agora? Quer bancar o crente agora? Eu te conheço. Eu vi o que você fez. Eu vi o que você falou. Então, quer bancar o santinho agora? Mas quando esses pensamentos vierem tentando te acusar, lançando a culpa contra você, tentando roubar a tua alegria, você diz para esse pensamento o seguinte, olha só, saiba de uma coisa, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo me lavou de todas as minhas impurezas. Diz o livro de Miqueias que todas as minhas iniquidades Deus pegou e lançou no mar do esquecimento. A palavra do Senhor diz no livro de João que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos livrará, nos limpará de todas as nossas iniquidades. E ainda Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O perdão do Senhor está sobre a tua vida. O sangue de Jesus Cristo te lava, te limpa, te transforma e nada te separa do amor de Deus. Então, quando a culpa vem para roubar a tua alegria, eu repreendo essa culpa com pensamentos, lembrando da cruz de Cristo, do sangue de Cristo, que me limpa, que me lava, e eu sou santificado, justificado, remido e lavado pelo sangue de Jesus. E a culpa vai embora, sai fora a culpa, para de roubar minha alegria, para de me perturbar. Quer ver um outro terceiro possível roubador de alegria? É o medo. Eu falei da ansiedade, que é o medo com o futuro, é a preocupação com o futuro. A culpa são os traumas do passado. E tem o medo, que é com relação ao presente. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós nos paralisamos, né? Mas a gente pregue a palavra de Deus, a gente sirva a Deus e conheça a Deus, mas quando o negócio aperta dentro de casa, quando chega perto da gente, muitas vezes nós mesmos nos paralisamos, ficamos com medo. E o medo nos angustia, o medo nos paralisa. Isso me faz lembrar de alguns personagens na Bíblia que eles estiveram diante de situações como essa, diante do medo. Mas eles foram encorajados pelo Senhor e eles venceram, porque eles sabiam que, embora a situação fosse perigosa, embora a situação fosse preocupante, embora a situação fosse até humanamente impossível, eles tinham a certeza de que Deus estava com eles e eles não foram vencidos pelo medo. Quer ver um aqui? Moisés diante do Mar Vermelho. Moisés aqui agora conduzindo o povo, Faraó vindo atrás com seu exército, cercado por todos os lados e o Mar Vermelho diante dele. E Moisés clama ao Senhor, Senhor, e agora como é que eu faço? E aí o Senhor fala, Moisés, por que clamas a mim? Marcha, enfrenta, encara, vá, porque eu estarei contigo, eu estou contigo, então não temas, não tenha medo, eu estou com você. E Moisés atravessou o Mar Vermelho. O que dizer aqui de outro personagem? Davi diante de Golias. Todo mundo com medo, todo mundo preocupado porque o gigante filisteu estava do outro lado, ameaçando todo mundo, todo o exército hebreu com medo, inclusive o próprio rei Saul. Mas Davi falou, eu não tenho medo, porque o Deus que me livrou do leão, o Deus que me livrou do urso, é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Eu não vou me deixar vencer pelo medo, eu vou triunfar diante da dificuldade, porque se Deus está comigo, eu não tenho medo de nada. Aleluia. Glória a Deus. E olha só o que diz Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, por quê? Porque eu sou o teu Deus. Olha só, ele é contigo, ele é o teu Deus e ele continua. Eu te fortaleço, ou seja, você está fraco, ele é a tua força. Ele te ajuda, se você não tem recursos, ele está contigo e ele vai te ajudar. E te sustenta. Ele vai te suprir. Ele vai te sustentar com o quê? Com a destra da sua justiça, meu irmão. Então, se você está com medo,
O medo roubando a tua alegria por causa desse diagnóstico médico que você recebeu, por causa disso que está acontecendo na tua família, isso que agora aconteceu no teu trabalho, isso que está acontecendo na nação. Você está com medo, você está preocupado, você está agora paralisado diante dessa situação adversa. Mas olha, Deus está contigo, então não tenha medo de nada, porque o Senhor é a tua luz, a tua salvação. Ainda que o exército te cerque, você não tem medo e você enfrenta e é vitorioso e vitoriosa em nome de Jesus. Então não deixa o medo roubar a tua alegria. Quer ver outro roubador de alegria, rapaz? É a ganância. Eita! A ganância é desejar adquirir aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para tentar impressionar pessoas que talvez você nem conheça. Quantas pessoas hoje vivem de aparência? Querem o telefone último tipo. Eu quero uma televisão de tantas polegadas que nem cabe na minha sala. Nem sabe na casa. Ah, mas o vizinho tem, eu tenho que ter. Ah, mas eu quero aquela bolsa, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa. Eu quero. E você sofre porque não consegue ter. E aí se endivida, busca empréstimo, fica com a reputação manchada, fica com o nome sujo na praça e sofre porque não pode ter aquilo que você não pode mesmo. E você fica angustiado e sofre por causa da ganância. E a ganância é um roubador da sua alegria, meu irmão. Você tem tudo o que você precisa. Você tem um Deus que tudo pode. Se você tem um Deus que tudo pode, a presença de Deus é o suficiente para você. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como disse o próprio Jesus em sua palavra. Ou seja, nós devemos... Olha só o que diz aqui, Lucas capítulo 12, versículo 15. Olha o que Jesus diz sobre a ganância. Ele fala assim, ó. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Quantas pessoas sofrem por aquilo que não tem, meu irmão? Seja feliz com o que você tem. Olha, e passe a enxergar o que você tem. Olha que você tem motivos sim para agradecer. Tem. Você pode não ter o último carro, a última casa, o último relógio, o último celular, sei lá. Mas você tem Deus. Você tem o que você precisa, tem salvação. Você tem tantas coisas. Então basta você enxergar dessa forma. Acordei hoje de manhã. Eu olhei para a janela, vi um sol lindo. Tomei meu cafezinho. Eu tomei o meu banho, abri o chuveiro, caiu água. Glória a Deus, eu vim para a rádio. Estou aqui hoje falando com uma voz que Deus me deu, falando com pessoas maravilhosas como vocês que nos ouvem pela rádio ou nos assistem pelo Facebook. Olha só como Deus é bom, como temos motivos para sermos felizes. Então para com esse negócio de desejar aquilo, desejar tudo, para com isso. Você tem tudo que você precisa? Claro que é bom ter mais. É bom ter mais conforto, tem que estudar, trabalhar, ter ambições. Sim, claro, isso é bênção. Mas não deixa isso dominar o teu coração. Porque que você seja feliz plenamente. Tudo que você precisa para ser feliz é a presença de Deus. Portanto, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos, seja feliz. E o último roubador de alegria é a decepção. Muitas vezes estamos vivendo uma vida felizes, plenamente felizes, mas de repente, uma frustração, uma traição, uma palavra de alguém, uma decepção, algo que venha nos abater e rouba a nossa alegria. E nós ficamos remoendo aquilo. Ah, mas ele falou aquilo para mim. Ah, mas ele foi ingrato. Ah, mas ela fez aquilo e eu não consigo aceitar. Eu não consigo relevar isso. Eu não consigo passar por cima disso. Ei, mas a palavra de Deus me ensina que eu tenho que perdoar todos. E se eu perdoar, eu vivo em paz e a minha alegria vai embora, a minha alegria continua, e a decepção vai embora, e esse roubador da alegria vai embora e eu continuo feliz. E você perder a tua alegria por causa disso. Muitos perdem a alegria até da salvação, por causa de decepções, frustrações e se paralisam. Mas olha só o que diz a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem, olha só que palavra forte, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Ei, você não tem direito de não perdoar. Você não tem direito de ficar magoadinho, magoadinha, remoendo isso ou remoendo aquilo. Claro que doeu, claro que foi ruim, claro que seria bom que fosse diferente, mas aconteceu, fazer o quê? Sabe o que fazer? Perdoar. Perdoe!
Assim como Jesus te perdoou, você também deve perdoar. E quando você perdoa, você se sente leve e você se torna uma pessoa alegre, alegre de verdade. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, Paulo aos Filipenses, alegrai-vos. Salmos 32:11. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos vós os justos. Cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Nada pode roubar a tua alegria. Alegrai-vos sempre, em todo tempo, em quaisquer circunstâncias, no Senhor, porque Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é bom, Ele nos perdoou, Ele cuida de nós, Ele nos ama, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Ele é tudo que nós precisamos. E olha só, ainda que a figueira não floresça, o Abacuque 3:17-18. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E olha só, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que é feliz em Deus, olha só, ele tem alguns bônus. Olha só, Neemias 8:10 diz assim, porque a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, aquele que é alegre é mais forte. Ele está mais preparado para enfrentar as adversidades. O crente que é alegre de verdade, ele está preparado para passar por tribulações e dificuldades e ele continua firme porque ele é mais forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quem é alegre é mais forte. Quer ver uma outra consequência, um bônus para quem é alegre? Quem é alegre é mais bonito. Olha só, rapaz, como tem ainda o bônus que fica mais bonito. Olha o que diz aqui, Provérbios 15:13, diz, ó, o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando nós somos alegres, a presença de Deus em nossas vidas, ela reflete para as outras pessoas. Pode ver quando acontece alguma coisa bacana em nossa vida, a pessoa fala, eita, está acontecendo alguma coisa, está com esse sorriso no rosto, o que é? Então, quando nós nos alegramos, nós somos mais bonitos, é verdade. E um outro bônus aqui, ó, Provérbios 17:22 diz que o coração alegre é como um bom remédio. Ou seja, aquele que é alegre, ele tem a sua alma curada, como também leva a cura para as pessoas em redor. Com a sua alegria, que você possa contagiar as pessoas. Com a sua alegria, que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Com a sua alegria, você possa ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Porque o salmista diz, grandes coisas fez o Senhor. Por isso, estamos alegres. Ele fez, Ele faz, Ele fará. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos. Portanto, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos em todo tempo, seja alegre, em quaisquer circunstâncias, seja alegre, porque Deus é bom, Deus está contigo, e é essa presença do Senhor que nos garantirá essa alegria. Seja feliz de verdade, porque Deus é bom. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.